Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para os irmãos. Que Jesus Cristo esteja em cada coração. Amém. Estamos iniciando esta live hoje. Glória a Deus, na presença do Pai, Filho e Espírito Santo. E vamos iniciar essa mensagem hoje. Amém. Quero mandar aí um abraço para os irmãos, em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada família, cada um dos irmãos. E nesta noite possamos receber algo do Espírito Santo através da oração, da palavra. Amém. Você que puder acompanhar esse live e que vai acompanhar, e por passar por ele, que Deus deixe uma palavra no seu coração através do Espírito Santo do Senhor. Amém. Eu já quero fazer uma oração inicial com os irmãos, que possamos agora estar em oração. Amém. E apresentar nossa semana, nossa vida ao Senhor, orar pelos aqueles que estão buscando ter uma direção do Senhor nas suas vidas, amém? Tomar atitude verdadeiramente, amém? Como um ser humano, que precisa de uma direção do Altíssimo, porque nós somos criatura do Senhor e precisamos ter essa consciência, Tem muita gente que não consegue entender por que Deus, Ele existe e por que há tanta calamidade, há tanta adversidade, tanta crueldade no mundo, tanta catástrofe, na natureza, em todo sentido em relação à natureza e o ser humano. E muita gente não entende por que Deus não intervém, por que Deus não age sobre isso, mas na verdade não é dessa forma que nós devemos pensar, Tudo está no controle do Senhor. E nós precisamos olhar o que a palavra diz, estudar a palavra. Cada dia mais nós somos sedentos da palavra, porque a palavra que é o alimento da alma. E ela que vai trazer a calma, a paciência e começar a entender um pouco o propósito de Deus na nossa vida e nessa terra. Amém? Deus escreveu sua palavra do início de Gênesis a Apocalipse só para falar de salvação, falar da situação do ser humano, Ele trouxe o manual para a convivência do ser humano, para a vida do ser humano. Mas muitas pessoas a ignoram, muitas pessoas têm as suas ideologias que termina vivendo a vida como se ele fosse o próprio Deus dele mesmo, E passa a viver uma vida de depender de si mesmo em tudo. E quando a gente vê as pessoas acamado no hospital, nas ferragens de um automóvel que ali teve uma colisão, quando a gente vê as pessoas nas suas mazelas, nas suas dores, aí a gente percebe que as pessoas entendem que são frágeis, que são necessitados de uma providência sobrenatural, de uma providência divina, uma providência que verdadeiramente quer o meu bem e o seu bem. E para isso Deus enviou seu Filho para o mundo, amém? E nós estamos aqui hoje para falar um pouco da palavra, exatamente nesse tema, que é a obediência à palavra de Deus e a desobediência à palavra de Deus. Quando nós vamos falar de obediência, não estamos falando que nós temos que obedecer ao homem, Nós estamos falando que nós temos que obedecer ao Supremo, a Deus Todo-Poderoso, pela qual nós temos um princípio que é a palavra de Deus que Ele deixou, que nos criou, que nos formou. Porque não tem sentido, irmão, nós vivemos nessa terra simplesmente com uma passagem, e essa vivência ela é totalmente jogada para mim como se eu fosse o próprio Deus de mim mesmo. Não existe isso, Pela palavra do Senhor, que é deixada nas nossas mãos. Então hoje eu quero deixar uma palavra aqui para os irmãos. Você está com a sua Bíblia aí, mas antes disso eu quero fazer uma oração com os irmãos que já estão acompanhando o live. Agradeço a sua presença, a sua participação, os irmãos sempre estão acompanhando. Mas o tema hoje é a obediência, o resultado dela, e a desobediência, o resultado dela. Amém? Quais são os frutos das obediências? Quais são os frutos da obediência? A obediência, ela requer algo de nós. E a desobediência também ela requer algo de nós. Então vamos falar um pouco disso. A importância de obedecer e a importância de não desobedecer. É a mesma coisa. Mas vamos fazer uma oração com os irmãos. Quero apresentar a sua vida a Deus, a minha vida também. E vamos estar clamando ao Senhor agora.
Pai querido, em nome de Jesus, Senhor amado, apresento os teus filhos que já estão participando desse live, Senhor amado, que o Senhor consiga, Deus de poder, Deus de glória, que assim que o Senhor venha ouvir o nosso clamor e eles consigam, Senhor amado, ter fé no Senhor verdadeiramente. Pai querido, aqui está a vossa igreja, o teu povo participando, Senhor amado, nesta noite, desta direção do Espírito Santo. Alcança o teu filhos, Senhor amado, onde estiver a cada um agora, seus corações, suas tristezas, suas angústias, suas opressões, mas também suas alegrias, Senhor. Porque eu sei que mesmo nesse deserto há muitas conquistas, há muito, Senhor amado, testemunho a ser dado. Eu te agradeço, Senhor amado, pelas respostas de oração que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Te agradeço, Senhor amado, pelo fogo de vida que o Senhor tem colocado na nossa, Pai, providência sobre a nossa vida. Pai, toma nas tuas mãos, Pai querido, os jovens, as crianças, os pré-adolescentes da nossa igreja, de toda essa nação. Toma nas tuas mãos os pastores que estão, Senhor amado, em oração agora, nos seus lives, fazendo e transmitindo para o vosso rebanho. Toma nas tuas mãos nosso Brasil, nosso presidente, os governantes, para os prefeitos, Pai querido, que o Senhor venha alcançar a nossa nação. Com poder e glória, Senhor amado, com a espada desembainhada, Senhor amado, lançando por terra todo impedimento da prosperidade espiritual, financeira, a prosperidade de paz no coração desta nação. Toma os teus filhos, Senhor amado, os seus sonhos sejam realizados, que eles consigam passar pelos desertos da vida e consigam, Senhor amado, dar testemunho das suas bênçãos. E assim sejamos gratos ao Senhor todos os dias, Pai, porque muitos hoje não tiveram mais essa oportunidade de ouvir uma palavra, mesmo com crítica, mesmo às vezes não aceitando alguma coisa, mas o Senhor assim permitiu de estar aqui nesta terra. Essas pessoas hoje para estar ouvindo a vossa mensagem e te louvar em espírito e em verdade. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade, eu te agradeço pelas bênçãos na minha casa, na nossa igreja. Senhor amado, mesmo fechado as portas por direção dos governantes, mas o Senhor continua operando, continua agindo nas campanhas de oração, continua, Senhor amado, nos guardando, nos livrando e colocando a nossa consciência, o nosso coração, Pai querido, Deus, poder a importância de prosseguirmos para a salvação eterna, buscando o Senhor todos os dias, Senhor amado. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas. Espírito Santo de Deus, toma lugar neste live. Alcança as pessoas agora, as almas que estão precisando de uma mensagem de transformação nas suas vidas, de atitude seja transformada, Pai, que as suas vidas tomando uma atitude verdadeira na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero passar para os irmãos uma palavra. Deus está me incomodando para passar para a igreja. E para aquele que estiver assistindo, quem não faz parte da nossa igreja, a nossa Bíblia, nos fala em Mateus, a vossa Bíblia também que você tem aí, 3, a pregação de Jesus João Batista, Deus mandou deixar essa palavra aqui para só dizer algo para alguém, porque Deus me incomodou que tem alguém precisando tomar essa decisão hoje e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Essa não é o foco da mensagem, mas ela faz parte, porque aqui está o início de tudo, que é Jesus, o batismo. E eu quero que os irmãos abram a vossa Bíblia, Mateus 3, verso 1. Amém? Você que está acompanhando com a palavra de Deus, ou no seu celular aí, já quero começar a ler devido ao tempo, que passa muito rápido. A pregação de João Batista é o tema, no versículo 3 de Mateus, a partir do verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque esta é a perfeita está referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelos de camelo e uma cinta de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam até com ele Jerusalém, toda a Judéia, todos a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados, E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os pecados, Nós precisamos confessar os nossos pecados, pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, para que haja um verdadeiro arrependimento, E ali está dizendo que está havendo um verdadeiro arrependimento,
vendo o versículo 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, dizer-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produz, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. No versículo 11, eu vos batizo com águas para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. A sua pá, ele tem na mão a sua pá, ele a tem na mão e a limpará plenamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Então, irmãos, para que haja verdadeiramente uma conquista da salvação, é necessário haver o arrependimento, né? Havendo o arrependimento dos atos de pecado, nós passamos a buscar Jesus para o batismo. Jesus se batizou nas águas para dar exemplo para nós, né? E foi de uma forma que João Batista, não esperava que Jesus aparecesse naquele momento diante do próprio João Batista, né? Que era um homem que foi separado por Deus ali naquele tempo, 40 anos ali, né? Vivendo numa terra e se alimentando de gafanhotos, se alimentando dessa forma, né? Vestido de pelo de animais, e ali encontrou com Jesus para o batismo. E o que eu quero dizer com isso, que Deus colocou no meu coração? Para que você que não é servo de Deus, crente, quando eu falo servo de Deus, né, eu creio que todos são, mas viver verdadeiramente Jesus, buscar Jesus como princípio, né? Porque a palavra de Deus nos conduz à salvação através de Jesus. Ninguém chega à salvação se não for por Jesus. Assim fala a palavra, não sou eu que está dizendo. Então você que não é batizado ainda, tome essa decisão, né, de se arrepender dos seus pecados, de se arrepender da sua leitura de vida que você acha politicamente correto, né? E buscar a verdade, né? A verdade vos libertará, assim fala a palavra do Senhor. Conhecer a verdade vos libertará. Então busque ler a palavra em primeiro lugar. Depois que você lê a palavra, né? Você que não quer ir em igreja, tem gente que não quer ir em igreja porque tem raiva de pastor, porque não gosta de igreja protestante. Então leia a palavra, compra a Bíblia, né? Compra a Bíblia e comece a ler. O Espírito Santo, que é o maior evangelista na terra, vai conduzir você a que igreja você deve ir, a que pastor deve reger a sua vida em termos de oração, de ministrar na sua vida, de buscar levar você ao conhecimento da palavra para uma transformação. A Bíblia ela vem transformando vidas através do nome de Jesus, do sangue de Jesus, há mais de 2000 anos, né? E todos eles que são batizados na água e no fogo do Espírito Santo de Deus, eles permanecem diante das lutas, das batalhas, começam a entender que existe o natural e o sobrenatural. E o natural depende do sobrenatural para existir, né?
E isso faz parte também para mim, acontece também dentro da minha vida. Para que as coisas aconteçam na minha vida, eu preciso crer em Deus, em nome de Jesus, pedir a Ele em nome de Jesus, para que o sobrenatural opere, assim como foi com Daniel, quando ele orou que Deus enviou os anjos, o anjo da bênção, depois veio o anjo para lutar com aquele demônio que o anjo da bênção não estava conseguindo passar nas ondas celestiais, para entrar na providência ali para Daniel. Então é esse Deus que você vai servir, que você não conhece, que você precisa conhecer. Não é um Deus de engano, não é um Deus de mentira, não é um Deus que te leva a viver uma vida de escravidão, né? Não é um Deus que vai te levar a viver uma vida oprimida, né? Uma vida casulada em pensamentos, em ideologias, não. É um Deus que vai trazer para você, através de Jesus, do seu Filho, vida e vida em abundância. Amém? Então você, quando lê a palavra, você vai comprar tudo que ela fala. Mas quando alguém lê a palavra para você, que tenta distorcer, que são os falsos profetas, você vai comer o que ele quiser falar, porque ele que vai ler para você, né? E você precisa conferir na hora que ele está lendo. E você olhar a interpretação que ele está dando em relação aos versículos. Aquilo que está sendo dito na palavra, né? Para ver se convém com o que ele está dizendo, né? Porque não é porque o pastor que tem 1000 igrejas, que tem apóstolo, é bispo, é não sei o que você deve, né, ficar centrado, sem conferir a palavra em tudo que ele fala, só porque ele é um apóstolo, só porque ele é um bispo, só porque ele é um pastor. Não, né? Você tem o direito, tem o seu livre-arbítrio de você, né? Claro, o livre-arbítrio em termos que eu falo o seguinte, né? O livre-arbítrio, não vou nem botar nesse termo aqui, porque o livre-arbítrio ele traz caminhos que não provém do Senhor, né? Os anjos teve livre-arbítrio, o que é que aconteceu? Né? O homem tem livre-arbítrio, o que é que acontece? Então você tem a sua, vamos dizer assim, seu direito de ter a palavra e você conferir a sua a interpretação da Bíblia, né? Não é viver a ideologia usando a palavra para fazer acontecer as coisas no seu bel prazer, né? Porque eu vejo muitas pessoas ministrando a palavra, levando para o rebanho palavras, para não arranhar fulano que dizima bem, para não arranhar fulano que faz obra na igreja, para não arranhar fulano que às vezes colabora com alguma coisa na igreja, né? Para não espantar o rebanho, para a igreja não esvaziar. Irmãos, o pastor, o ministro, o apóstolo que viver nesse pensamento, ele está levando o rebanho para um buraco. Entendeu? Por quê? Porque se ficar 2 na igreja que está firme na palavra e ficar 1000 que não está, né? Que não está aceitando essa palavra verdadeira, que ela dói, que ela entra como fel, mas quando chega na sua alma ela vira mel. Se não for assim, eu estou levando o meu rebanho para a perdição, para viver a minha carne, o que eu quero dizer para ela, para não amagoá-la, né? E isso não é Jesus não fez isso, Jesus não alisou ninguém. Ele falou a verdade, no Sermão da Montanha você pode ler, né? Ele não falou a verdade e acabou. Se apóstolo achou ruim, se Pedro achou ruim, se Paulo achou ruim, não interessa para ele. O que interessa é a verdade, né? Ah, vou expulsar o povo da igreja porque eu não quero falar isso, porque isso vai trazer problema para mim, porque o rebanho vai sair da igreja, né? Nós não seguramos rebanho pela nossa intelectualidade, pelo nosso entendimento, pelo meu maior curso de teologia, porque eu tenho uma oratória perfeita. Não, eu seguro o rebanho na igreja. Quem segura o rebanho na igreja é a palavra de Deus, é a verdade. Agora, quem não quer ficar porque a verdade está sendo dita, né, ele vai se ver com Deus. Não é o pastor que vai dar conta da alma dele para Deus. Ele vai dar conta da alma dele para Deus, ele mesmo, né? Claro que o pastor ele tem orientação de Deus e né, a obrigação dele estar ali ensinando o rebanho, vendo como é que está, trazendo para a igreja, ensinando. Se a pessoa não quer a verdade, nem Jesus foi atrás de quem não queria. Por quê? Porque ele não negocia a salvação, ele não negocia a sua verdade, a sua justiça com ninguém, né? Então nós temos que ter esse entendimento, em princípio, para aceitar Jesus, para se arrepender dos pecados, viver uma vida verdadeira no Evangelho. Nunca queira servir a Deus no nível espiritual das pessoas, olhar para o nível espiritual das pessoas. Como assim, pastor? Ah, eu aceitei Jesus,
fui para a igreja, chega lá, tem um monte de coisa que eu não concordo, né? E aí o que acontece? Você vai, desvia e sai da presença de Jesus, perde sua salvação porque não concorda com X igreja, porque não concorda com X irmão, porque não concorda com X pastor. Não, você está vivendo Jesus, você está vivendo pastor, você não está vivendo o que o irmão vive, você não está vivendo, você não está a mercê disso, porque se for a mercê disso, então não tem sentido a gente aceitar Jesus. Se for para mim viver uma vida, de viver, baseando a minha vida no que os outros vivem, irmão, isso é burrice. Como é que eu vou basear a minha vida de salvação, uma palavra genuína, que é o princípio da minha vida, meus princípios estão aqui, e eu vou viver olhando para o homem que erra todo dia? Né? Se for um pastor da sua igreja, que é um cara que não tem nenhum princípio na sua vida da palavra, ele conhece a verdade, vive a palavra, até prega bem, mas lá fora não vive, mas ora a Deus para sair da igreja, busca uma igreja que busca a verdade da palavra, né? Porque hoje está cheio de falsos profetas levando o rebanho à perdição, porque quer falar o que o rebanho quer ouvir. E eu não vou falar o que as pessoas querem ouvir, eu vou falar o que Deus manda, né? Eu posso errar uma mensagem em termos de interpretação, às vezes, aqui e acolá, porque quanto mais a gente fala, mais a gente erra, principalmente no português, na oratória, mas isso não barra nenhum ser humano de falar a palavra de Deus, a verdade para ninguém. Isso não pode ser uma pedra de tropeço na minha vida, né? Então, assim, não estamos aqui para agradar as pessoas, nós estamos aqui para agradar a Deus, né? Agora, claro que um com mais eficaz, outro com menos, outro com mais culto, outro menos culto, uns falam melhor, outros falam... Não interessa, o que interessa é que você está buscando a verdade para a sua vida, a transformação, a obediência, a perseverança, cuidar da sua salvação. Então eu trago aqui, né? Diz que se o conselho fosse bom, né? Então o que acontece? Mas eu quero dar uma orientação para você que quer aceitar Jesus, para você que quer ser servo de Deus. Em primeiro lugar, você tem que seguir os mandamentos de Deus e na palavra de Deus. Mas na igreja não gostou, ora a Deus para te dar outro lugar para você ir. Mas se você viver um ano pulando de igreja em igreja, o problema não está na igreja, está em você que precisa ser transformado e ser liberto, né? Então, irmão, nós precisamos entender que acima do homem, de pastor, de bispo, de apóstolo, de igreja, placa de igreja, tem um Deus Todo-Poderoso, que está com essa igreja há 2000 anos, né? Regida por Deus, né? E pelo Espírito Santo de Deus, né? Não há perfeição no ser humano, ninguém, não há perfeição. Mas nós temos que buscar a nossa integridade, a nossa salvação com Deus Todo-Poderoso. Então você que quer aceitar Jesus hoje, toma essa decisão. Que você não quer aceitar ou não acredita, busque ler a palavra, que o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Jesus se batizou para dar exemplo, né? Porque tinha promessa, tinha profecia, né? Pelos profetas lá no Velho Testamento, né? Se cumprindo a palavra de Deus. Então, João Batista estava ali com um homem direcionado por Deus para batizar Jesus, né? Tem homens de Deus para batizar você, uma igreja do Senhor para te acolher. Tem sim, o mundo aí afora, tem muitas igrejas que tem homens e mulheres de Deus, amém? E vamos buscar servir a Deus de forma coerente, amém? Então eu quero dizer para os irmãos sobre a vida em obediência e desobediência. Fica nesse tema na sua cabeça, amém? O fruto da desobediência e da obediência, amém? Quero ler em Romanos 5:19, os irmãos, que fala a palavra do Senhor, fala assim, Romanos 5:19. Porque como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém? Vou repetir. Porque como pela desobediência de um homem, Romanos 5, verso 19. Amém? Repetindo, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos ficaram feitos pecadores. Pela desobediência de um, muitos ficaram pecadores. Vai pegando aí, porque isso aqui eu vou falar já já, porque é que eu estou falando isso aqui. Amém? Assim, pela obediência, amém? Pela obediência de um, pela desobediência de um, muitos se tornaram pecadores. Pela obediência de um, né, muitos serão feitos justos. Né? Então vamos lá. Tudo aquilo que
contraria uma ordem, né? Tudo aquilo que contraria uma ordem, lei ou mandamento constitui-se uma desobediência, né? Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Você quer anotando aí que eu vou falar alguns versículos aqui. Amém? Então, irmãos, eu vou falar da desobediência muito breve aqui, vou falar, né, para os irmãos guardarem em seu coração, para currículo da sua vida. A obediência e a desobediência não é só na igreja, não é só contra o pastor, não é só contra Deus, não é só contra fulano, é tudo. A desobediência e a obediência abrange toda a sua vida, em todos os sentidos, né? Mas está criando uma liberdade, uma liberalidade, que as pessoas hoje estão achando que obedecer é ser oprimido, obedecer é ser humilhado, obedecer é levar o karma dos outros. Não, obedecer, você vai entender o que é obedecer já, e o que é desobedecer, né? A palavra de Deus. Desobedecer aquilo que nós sabemos que temos que fazer. A pior coisa para um ser humano é quando ele deixa de fazer aquilo que ele tem que fazer. Certo, correto, né? As pessoas elas não são exigidas de fazer aquilo que elas não podem, né? Elas não são exigidas. Se for, tá errado. Elas são cobradas a fazer o certo naquilo que ela deve fazer como certo. Entendeu? Então, como é que eu vou comer com um prato sujo? Tem que lavar o prato, não é o certo? Né? Como é que eu tenho que estar na igreja? Eu vou para a igreja para quê? Para orar e louvar a Deus. Por que eu fico lá parado sem fazer nada? O certo, né? Orar e louvar a Deus, né? Que esteja doente, que esteja chorando, que esteja alegre, que esteja triste, que esteja sofrendo. A igreja é para adorar, louvar a Deus, ouvir a palavra e trazer para o coração e viver ela. É o certo. Mas todo mundo faz isso? Não. Mas vamos lá. Amém? Tudo aquilo que contraria uma ordem ou lei, mandamento, constitui-se uma desobediência. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Como também em cumpri-la se constitui obediência, tanto a obediência como a desobediência terão seus frutos como recompensa. Discorreremos suscitadamente sobre os seus resultados. Nós falaremos sobre esses resultados, né? A lei da semeadura fala muito bem disso, né? Então, irmãos, o que é que nós estamos plantando hoje para colher amanhã? O que é que nós plantamos ontem para colher hoje? O que é que foi plantado lá atrás? O que é que está sendo plantado hoje? O que é que eu estou planejando para plantar amanhã, né? Então, o que se planta, se colhe. Essa lei foi estabelecida por Deus para todos. Se eu planto abacaxi, vou colher abacaxi. Se eu planto paz, vou colher paz. Se eu planto misericórdia, vou colher misericórdia. Se eu planto obediência, eu vou receber também pessoas que vão entender e vão obedecer, né? Então, irmãos, plantar é opcional, né? Plantar é opcional. Você não é obrigado a plantar. Você pode plantar ou não, né? Mas colher é obrigatório. Você plantou, você vai colher. Mas se você não plantar, você não vai colher. E você não é obrigado a plantar. Entendeu? Você não é obrigado a fazer o que você não quer fazer hoje. Mas se você fez, você vai colher. Amém? Então, plantar é opcional. Colher é obrigatório, né? Então, quais são os frutos da minha conversa? Quais são os frutos do meu vocabulário? Quais são os frutos das minhas interpretações? Quais são os frutos das minhas atitudes que eu tenho, né, diante das pessoas, da minha vida, da minha casa, né? Se eu vou para a igreja, se eu oro, leio a Bíblia, jejum, quais são os frutos? Que semeadura é essa? Vai acontecer o quê? Vai acontecer transformação, vai acontecer mover de Deus, vai acontecer glória de Deus na sua vida, vai acontecer paz, vai acontecer luta espiritual com Satanás, mas você é o vencedor, porque quem está na frente é Jesus. Isso se chama plantar. Plantar coisa do céu na sua casa, na sua vida. Quais são os frutos? Os frutos serão maravilhosos, né? Glória a Deus. Continuando aqui, os produtos que estamos... Os produtos, irmãos,
que estamos colhendo hoje são resultados das sementes que plantamos ontem, né, que eu acabei de falar. Muitas vezes queremos transferir a responsabilidade dos frutos que colhemos a terceiros. Ah, eu sou assim, minha vida está assim por causa de fulano. Eu estou assim na igreja por causa do pastor. Eu estou frio por causa do pastor. Eu estou assim assado por causa da missionária. Né? Por quê? Porque ele está colhendo os frutos que não orou, não vigiou, não fechou a boca, não obedeceu a Deus. Aí os frutos, esse resultado desses frutos, joga para as pessoas. Se as pessoas não têm nada a ver com que a pessoa não quis mudar, não quis se libertar, não quis ter uma vida com Deus, aí o errado é o próximo, que está do lado da pessoa. Não, a minha vida é independente com Deus. Independente até da minha esposa, porque a salvação é individual, com Deus. Né? A minha ligação da minha alma com Deus é individual. Agora, a minha vida aqui, coletiva com as pessoas, com minhas filhas, com a minha casa, com a minha família, com a minha esposa, ela precisa ter atitude de fruto do Espírito. Amém? Aí já é outra parte. Para que haja harmonia do poder de Deus na minha vida. Porque são as sementes que o Espírito Santo, né, que eu plantei lá atrás com o Espírito Santo e hoje eu estou tendo no meu coração. Estou sendo transformado. Né? Tem muitas pessoas na igreja que a gente vê a transformação. Glória a Deus. Pelo menos, né, tem alguém que está sendo transformado, pelo amor de Deus. Né? E você vê que a pessoa reconhece seus erros. Né? Reconhece que precisa mudar. Interessante, eu vou para um lado da palavra e Deus me empurra para outro. Né? Sempre fala a mesma coisa e as pessoas até ainda criticam. Porque eu falo a mesma coisa. Vou fazer o quê? O Espírito Santo me puxa para esse lado. Né? Mas por que puxa, irmão? Porque eu aprendi que Deus só legaliza, né, as nossas bênçãos no céu para descer nas nossas mãos se nós formos transformados de dentro para fora. Tem gente que está recebendo bênção, né, e acha que aquilo dali vai ser a salvação dela. Não é. Bênçãos materiais, providência de Deus não significa salvação. Significa porque Deus é fiel e não fica devendo nada a ninguém. Tudo que você pede a Deus, né, em nome de Jesus, Ele te concede, assim se tiver no coração dele. Mas não significa que você recebeu uma providência na cesta básica, não significa porque você recebeu um carro, porque você está com um emprego bom, que você está salvo. Não. Você precisa manter a sua salvação independente do emprego, independente do carro, independente da casa, independente de qualquer coisa aqui na terra. Ela não está ligada uma coisa a outra. O que está ligado, essa prosperidade aqui na terra, é a sua obediência a Deus no tempo que você é obediente. Parou de obedecer, o negócio fica estreito. Entendeu? A salvação é cessada na hora. Então nós precisamos entender que para viver uma vida com Deus, em primeiro lugar, a obediência à sua palavra. Amém? Continuando aqui, irmãos. Porque o tempo é uma benção, né? Que nem eu sempre falo. Muitas vezes queremos transferir a responsabilidade dos frutos que colhemos a terceiro, quando os frutos são ruins. Né? Quando os frutos são bons, né? Deus fez por mim, né? Glória a Deus, não dá nem testemunho na igreja. Né, com medo dos outros bater olho grande, não sei mais o que, irmão. Quem é crente, quem é servo de Deus, quem ora, não tem encantamento que vem contra a pessoa, não. Se Deus te deu tua bênção, vai lá e dá seu testemunho para edificar a igreja. Para com isso. Né? Esse pessoal que fica prendendo testemunho para andar na igreja, porque o vizinho vai ficar com inveja. Então eu não estou sendo liberto ainda, não estou entendendo o que é o Evangelho. O Evangelho é transformação, e quando eu receber essa transformação, essa prosperidade, eu tenho que levar para a igreja e dizer, meu Deus, Deus que você serve, que eu sirvo, né, fez algo na minha vida. Agora quando é para falar coisa ruim, vai lá na frente. Quando é para falar miséria, chega no ouvido do pastor. Quando é para falar bagunça, vai para o ouvido de Deus. Agora, quando é para falar para as bênçãos que Deus deu, não pega o microfone para falar por quê? Né? Fala, irmão. Porque edifica a igreja. Tem uns zoiudos, tem alguns que são, né, não se alegram com a bênção do irmão. Ora para ele se libertar, para o capeta sair dele, porque ele está precisando de uma libertação. Né? Então, assim, irmãos, eu não deixo de dar testemunho na igreja, porque eu acho que fulano vai ficar assim, vai ficar assado. E pastor para dar testemunho é a benção, né, irmão? Porque quando o pastor dá um testemunho, Deus o livre. Né? O pastor já está enricando, o pastor já está não sei o quê. Pastor, Deus o livre, oh meu Deus, não pode ter um relógio. Então, irmãos, mas eu não vou deixar de ter por causa de ninguém não, viu? Então, irmãos, há ocasiões em que os
agricultores espalham semente que não são boas, mas logo que eles percebem a má qualidade do produto, né? Pois aqui. Quando os produtores jogam as sementes, irmão, na terra, quando eles percebem a má qualidade do produto, o que é que acontece? Né? O que é que acontece? Quando essas sementes crescem, eles vão lá e arrancam. Né? Então, tá cortando aqui, né? Que eu marquei aqui para ler para os irmãos, mas eu queria deixar esse toque aqui para os irmãos. As sementes que plantaram, muitas vezes querem transferir. O agricultor espalha sementes que não são boas, mas logo que eles percebem a má qualidade do produto, procura na próxima semeadura semear de primeira qualidade, para posteriormente ter uma boa colheita. Assim são os homens, todos têm o tempo dado por Deus para se utilizar de sementes boas e substituir as de más qualidade, e tempo ainda de vocês mudar de semente ruins para boas, né? Então, irmão, se eu planto sementes ruins, eu vou colher frutos ruins. Então, se eu tenho um pensamento diante das pessoas, diante de Deus, porque ninguém engana Deus. A gente pode ficar caladinho pensando o que quiser, Deus está sabendo tudo. Amanhã eu não sei o que, não vou fazer isso, eu sei que Deus não vai se agradar, Ele já não está se agradando, porque antes de eu pensar, a palavra diz, Ele já sabe o que eu quero e o que eu vou fazer. Antes que eu pense, olha só o poder de Deus. Isso não é poder, isso é todo o poder que emana do céu para o ser humano. Deus não é enganado por ninguém, irmãos. Então, irmãos, nós precisamos ver quais são as nossas sementes. Que semente eu estou ali colocando na minha terra. Que semente eu estou plantando, né, dentro da minha vida. Né? Sementes da desobediência. Né? Semeando a desobediência. Né? A lei da semeadura é o que você planta. Você não é obrigado a plantar, mas se plantou, vai colher. E se você plantou sementes ruins, vai colher coisas ruins. Se plantou sementes boas, vai colher coisas boas. O que é semente? Semente é quando você busca a palavra de Deus, busca viver uma vida, né, nos princípios da palavra do Senhor. Né? Ninguém é perfeito, irmão. Porque o pastor fulano é perfeito, irmão. Não é. Né? Não é. Então a pessoa não é perfeita. E as pessoas que querem perfeição, que a santidade nos outros, mas em si às vezes não tem. E não busca. Né? Então, assim, não busca santidade em ninguém. A santidade é de Deus. As pessoas estão buscando santidade todos os dias. A palavra nos chama de santo. Deus fala aqui dos seus santos. Né? Somente semeando a desobediência. Como é que semeia a desobediência? O homem desobedeceu a Deus, infringindo os seus mandamentos. Né? A quebra desse preceito divino deu à luz o pecado, né? Lá no início, que é o pecado original. Consequentemente, os detrimentos, tudo que é abominável e destrutivo à vida moral e espiritual são magníficos e fascinantes aos olhos, escondendo qualquer possibilidade de ter um desfecho ruim. As coisas ruins, irmãos, ela nunca se apresenta como ruim. Você viu como Eva foi pegar a maçã? Ela se encantou, né? Então, o que acontece? Aí ela achou a maçã bonita. Eu não sei se é maçã, a Bíblia não fala que fruta é. Eu sei que a fruta era boa, que ela queria comer. O que acontece? Aí chegou o cão, o diabo, o cabeludo lá. Diz que a Bíblia diz que ele veio com forma de serpente. E falou, coma, que você não vai acontecer nada. Você precisa saber o bem e o mal. Né? Então, as coisas ruins, ela nunca chega como ruim. Ela chega primeiro como coisas boas. Né? Então, você tem um convite para a fornicação. É ruim? Quem disse que fornicar é ruim? É bom, não é? Mas o resultado? Trair. Tem muita gente que chega baba quando trai. Né? Fala mal do outro, chega escuma. Porque ele tem o prazer
de falar mal do outro, ele tem um prazer de trair o outro. Isso é coisa diabólica, né? Coisa do demônio. Então, irmãos, ele tem o prazer de defamar o nome do outro, né? Tem pessoas que são assim. Então, isso para a pessoa é bom. Ele se sente bem com isso. É como se ele estivesse se realizando, né? Ele participando de coisas que ele acha que ele está sendo o bambambam na história. Mas os frutos, quando as pessoas sabem que ele está traindo aquela pessoa, né? As pessoas dizem, esse é um traidor, essa pessoa não faz assim com Judas, né? Então, irmãos, aquela pessoa leva um nome o resto da vida de traidor. As consequências são muito ruins. O princípio parece bom, né? Todo pecado ele é bom, no início quando é praticado. Mas o resultado dele é que é catastrófico. O resultado dele é morte, o resultado dele é destruição, é sangue. O resultado do pecado é devastador na vida da pessoa. E pecado ele vem acompanhado, a desobediência traz o pecado. E aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Continuando aqui, irmão, tudo que é abominável e destrutivo à vida moral e espiritual são magníficos e fascinantes aos olhos. Escondem qualquer possibilidade de ter um desfecho ruim, mas no Provérbios 12, verso 14, a palavra de Deus fala: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Né? Vou repetir em Provérbios 12, 14, sobre a desobediência. Né? A semeando a desobediência, o qual resultado? Mas aqui em Provérbios está dizendo, né? Cada um se farte do bem pelo fruto da sua boca. Né? O bem do fruto da sua boca. O que é o fruto da sua boca? O que você fala, o que você proclama, né? O que você diz. Você tem responsabilidade por isso. Né? As consequências vêm ou positiva ou negativa, claro. E o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. A pessoa pega um revólver e mata outro. Quando é que ele vai? Para a cadeia. O que a mão do homem fez, ele recebeu de volta. O que? Prisão. Né? Machucou alguém, vai receber o quê? Intimação, BO na delegacia. Voltou de volta para ele. Né? Então, irmãos, eu fiz o bem para o meu irmão, fui lá, ajudei com a quantia, fui lá, ajudei com a alimentação. Suas mãos pegou e fez coisas boas. Voltará para você. Voltará em forma de alegria, de transformação na sua vida. Que você percebe que você é útil, que você pode ajudar as pessoas, que você veio para algo na terra. Olha como as coisas começam a ser diferentes. Né? Isso é a palavra de Deus. Isso é a Bíblia. Isso é o Evangelho. Que muda e transforma a minha e a sua vida. Amém? Aqui, irmãos, quero deixar mais um tópico, eu quero já passar para outro tópico aqui, mas também falando da desobediência. As consequências da desobediência são muito fortes, né? Deus falou a Adão e Eva que se comessem do fruto proibido, certamente morreriam. Por causa dessa desobediência, a vida humana tornou-se limitada em todos os aspectos, né? Repetindo. Deus falou a Adão e Eva que se comessem do fruto proibido, certamente morreriam. Por causa dessa desobediência, a vida humana tornou-se limitada em todos os aspectos. Por exemplo, caminhos cerrados. Lembra que eu falei que através de um, né, o pecado entraria, através de um, a justiça entraria? Então é isso aqui. Através de uma pessoa, uma família pode ser destruída. Através de uma sociedade, de uma pessoa dentro da sociedade, uma sociedade pode ser destruída. Através de um político, um estado pode ser calamitoso a sua situação. Né? Através de um prefeito, de um governador, de um presidente, o país ou aquela região pode sofrer. Então as consequências do pecado, da desobediência, da ganância, de tudo isso assola uma nação, assola uma família, assola até uma igreja. Se o pastor não tiver visão espiritual, se ele não tiver visão, né, das circunstâncias das coisas que estão acontecendo dentro da sua igreja, para ele entrar em oração e falar com Deus, que o pastor não pode ir contra ninguém, não. Ele não pode expulsar a pessoa dentro da igreja, ele não pode apontar ninguém, não pode agarrar na garganta de ninguém, não pode bater ninguém.
ele pode botar o joelho no chão e o Deus Altíssimo vai lá e entra na casa do Pai, que é o próprio Deus daquela casa, que é de Deus aquela casa, e ele clamar a Deus e Deus vai lá e resolve a situação. É assim que tem que ser feito. Amém? Para o pastor, né? Agora os outros têm os seus meios, né? As consequências da desobediência, né? Vamos continuar aqui. Tempo limitado, tudo isso, tempo cerrado, né? Caminho cerrado, pés no tronco, né? Tudo filho amarração. Tempo limitado, vida limitada, sem poder de mudar um fio do seu cabelo, e não pode aumentar a sua estatura, não pode, né? O ser humano não tem poder para nada disso. Está lá em Mateus 6, 27. Não pode aumentar nada na sua vida. Se você quiser ler, que o tempo está corrido, você lê depois, essa palavra. Se você quiser abrir em Mateus 6, 27, amém? Essas coisas nada mais são do que as consequências da desobediência ao Criador. A morte espiritual é a última consequência do pecado do homem, né? O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. E tem gente que está pecando, está desobediente, quer as bênçãos de Deus, quer que o pastor ajude, quer que a igreja, né, faça tudo por ele, quer tudo, mas ele está morrendo espiritualmente. E ele não consegue, fica patinando na vida. Patinando. Não sai do canto. É como se você está brincando numa lama que desliza. Num penhasco que você tenta subir, a lama, né, você escorrega na lama e cai no poço de novo. Cai no poço de novo. Né? Então é uma pessoa que ora, uma pessoa que vai para a igreja, uma pessoa, né, que tem a sua certa comunhão, mas ela tem uma vida errada dentro do seu coração, suas atitudes. E não consegue desamarrar do tronco, não consegue ter uma vida próspera, não consegue caminhar, não consegue ter uma vida plena com Deus. Entendeu? Por isso que tem muita gente desistindo das coisas, do Evangelho, porque eles estão no santo e o profano. Eles vêm para Jesus, aceitam Jesus, se batizam, querem a prosperidade, são até fiéis no dízimo nas suas ofertas, mas ficam patinando. Por quê? Porque tem algo errado dentro da sua vida que precisa ser mudado. Se a pessoa começar a conhecer, a reconhecer os seus erros e começar a pedir a Deus ajuda, aí você começa a subir a montanha. Aí você vai dar glória a Deus lá em cima. Sabe por quê? Porque você foi transformado nesse processo. Você reconheceu que você precisa ser mudado. Então, irmãos, as consequências da desobediência é uma vida cansada. Né? O pastor chama para fazer isso, não faz. Né? O patrão chama para fazer isso, não quer fazer. É rebelde no serviço, é rebelde na igreja, é rebelde dentro de casa. Né? É isso, e quer tudo. É uma vida de patinação. É uma vida amarrada no tronco, uma vida amarrada, uma vida presa pelo próprio inimigo. O inimigo tem legalidade nisso. O resultado da desobediência é uma vida amarrada em todo sentido. E prejudicando até a salvação. Né? Porque desobediente Satanás foi. Né? E ele perdeu o seu lugar no céu e está preso nas correntes, encorrentado nas profundezas do inferno hoje. Quem está solto aí são os demônios, mas lá quem está preso é Lucifer. Deus prendeu lá. Né? Agora a obediência. Obedecer. Né? Que é aquilo que eu falei lá, que tem pessoas que têm suas ideologias, que obedecer a pastor é burrice, que eu tenho meu próprio ministério, né? Eu vou para a igreja só para dar satisfação a Deus, eu faço isso só para dar satisfação ao meu chefe, é porque eu sei mais que aquele gerente, é porque se não fosse eu na empresa, essa empresa não ia. A gente se torna o pavão. Né? O pavão do século, o pavão, né, de tudo. Né? Eu sou intelectual de tudo, eu sei de tudo, não sabe de nada. Por quê? Porque nós precisamos entender que todos os dias nós somos ensinados por Deus. E nós descobrimos que nós estamos todos os dias aprendendo. Então tudo que nós aprendemos, precisamos aprender mais ainda. Vamos morrer aprendendo, vamos morrer sendo transformados, vamos morrer buscando santidade, porque o ser humano, irmão, ele é transformado todos os dias. Mas quando ele quer, né? Quando ele busca. Mas quando ele vive uma vida de autossuficiente, ele é autossuficiente naquilo que ele acha, aí é um perigo para a derrota. Né? Agora a obediência, irmãos, traz paz. A obediência traz prosperidade. A obediência traz testemunho, traz justiça de Deus, traz o mover da mão de Deus. Né? A obediência, ela traz alegria para o céu em relação ao meu nome, ao seu nome.
A obediência, ela traz tranquilidade para a sua alma. Por quê? Porque é algo divino, né? O preço do êxito é a obediência, né? As observações das leis do Senhor resultam em bênçãos de prosperidade, além de nos garantir a entrada no reino celestial. Você anota aí, Mateus 7,14, 7,21, né? Anota aí, porque não dá tempo de ficar lendo todos os versículos, porque senão o tempo acaba. Amém? É também um dever imperativo da vida. Destacamos alguns vultos importantes da Bíblia que se dispuseram a obedecer a Deus, né? Quem foi que obedeceu a Deus? Que resolveu obedecer, né? Vamos dar o exemplo de Abraão, né? Que Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, pega a tua família e vai para a terra que eu te mandar. Deus mandou Abraão ir para onde? Para lugar nenhum. Qual o nome do lugar que Abraão foi? Não tinha nome. Pastor, mas Deus, você está falando que Deus mandou ele sair da parentela? Então ele mandou, ele foi para algum lugar. Foi para o lugar que Deus planejou. Está nos projetos de Deus, não no projeto dele. Tem coisas que estão no projeto de Deus na sua vida e você não quer obedecer. Por isso que a sua vida é desse jeito. Você que é obreiro, fica ligado aí no que Deus colocou, sua unção. Viu? Fica ligado na unção que Deus colocou nas suas mãos, porque não é o pastor Jairo que vai cobrar, não, é Deus. Viu? É Deus. Então Ele te mandou você fazer algo, Ele te liberou para você uma determinação, delegou para você uma unção, para que nessa unção já tem, irmãos, um dom espiritual na sua vida para você obedecer a Deus. Para onde Deus te mandar, você tem que ir. O que Ele mandar você fazer, você precisa ir. Porque esse é o caminho, é o êxito das conquistas. Abraão se tornou o pai da fé pela obediência, por adorar a Deus, por servir a Deus. Será que é tão difícil? A gente quer obedecer tantas pessoas, ao mundo, a viver informado no WhatsApp, na rede social. A gente quer muita informação, né? Quer obedecer a horários para conversar com pessoas 1 hora, 2 horas na rede social. E a Deus? Qual o tempo que nós temos para Deus? Nós estamos ouvindo a Deus ou queremos só que Deus nos ouça nos nossos belos prazeres? Se a gente não quer obedecer a Deus em nada, né? Às vezes, né? Não estou generalizando isso não, essa mensagem eu estou dando porque Deus assim me incomodou para trazer a mensagem da obediência e da desobediência. O resultado dos frutos da desobediência e o resultado dos frutos da obediência. Legal? Amém? Eu deixo a mensagem, o irmão pega, leva para a sua vida e você usa essa mensagem para a transformação da sua vida. Quem não está concordando, né, com o que é falado, né, que não aceita, amém, é respeitado até pelo Espírito Santo, só que a gente sabe as consequências, né? A obediência, irmão, o preço do êxito é a obediência. As observações da lei falam sobre Abraão, né? Ezequias, José, Maria, que obedeceu ao mandamento do Senhor através do anjo, que ela ia ser a mulher separada, missionária, para servir a Deus, como ia nascer o Filho de Deus através do Espírito Santo sobre ela, né? A obediência, ela, eis-me aqui, Senhor, estou aqui para fazer a tua obra, serva de Deus. Aceitou. Abraão, vai para a terra que eu te mandarei. Que terra, Senhor? Que placa é? Qual o buzu que eu vou pegar para chegar lá? Não tem buzu, meu filho. Pega os camelos e vai. Para onde? Para cá, para essa direção. Sei, mas vai sair aonde? Não interessa, não vai sair. Vá. O que é que tem lá? Tem água, tem poço, né? Tem gado, tem um hotel me esperando. Tem o quê? Não interessa. Cala a boca e amarra os camelos aí na varanda, bota tudo em cima e tange para a terra que eu estou te dizendo para tu ir. Segue esse caminho aí. Vai para lá. Obediência. E aí hoje? Né? Abraão saiu, rodou não sei quantos quilômetros para poder chegar onde Deus mandou ele passar. Porque lá tinha um grande projeto de Deus na vida dele. Né? E você e eu estamos fazendo o que Deus está mandando? E às vezes tem algo que a gente sabe que Deus está mandando e a gente não quer fazer, né? E aí fica reclamando porque não chegou o carro, não chegou a casa, não chegou a saúde, porque que minha vida é assim, é assado. A mulher tem que obedecer a seu esposo, se não for uma pessoa que te agride, né? que traz adversidade para a sua vida de forma muito pejorativa, né? Eu falo assim, em termos de agressão, se existe isso, tem a lei para isso, mas
Muitas pessoas têm que obedecer. O marido é o cabeça da casa, o cabeça da mulher. O pastor é o anjo da igreja. O presidente é o presidente do Brasil, né? Então, irmãos, o diretor é o diretor do colégio. Será que nós estamos debaixo dessas autoridades? Deus está acima de nós. Eu, como pastor, tenho que obedecer a Deus, não é um homem, não. Então, assim, eu tenho que agradar a Deus diante da minha vida aqui. É por isso que eu falei no começo da mensagem, que essa mensagem de a gente obedecer está ligada a tudo, todo um contexto, né, da minha vida, para a prosperidade, para a paz, para a alegria, que não haja acusação do inimigo na sua vida. Amém? Conscientizamos-nos de que tanto o fruto da desobediência quanto da obediência serão colhidos. Ninguém escapa da lei da semeadura. Todos têm a oportunidade de mudar. Se a sua semente não está apropriada para uma boa colheita, mude para uma melhor. Porém, não esqueça que a colheita é inevitável e o preço da desobediência deixa sequelas para o resto da vida, como mencionamos anteriormente. Portanto, obedeça é melhor do que sacrificar. Amém? 1 Samuel 15, 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu estou jejuando, estou fazendo uma campanha, né? Na igreja, labacheia, mas em casa briga com o esposo, briga com a esposa, não obedece à liderança da igreja, não tem a norma, né? Briga para obedecer, no serviço não quer obedecer o chefe, né? Espanca os filhos, na rua só Jesus na causa. E aí? Aonde é que vai parar? Né? Então, nós escolhemos o que nós plantamos, né? A desobediência a Deus, podemos, né? A obediência a Deus, podemos mudar a nossa vida e vida de pessoas, né? Lembra que eu falei aqui no começo que através de um homem foi mudado o mundo em termos de pecado? Entrou o pecado no mundo, foi Adão e Eva. E através de um homem a justiça veio. Por quem é essa justiça? Lá em Romanos 5,19 é Jesus, né? Irmão, nós estamos falando de erros, desobediência, de obediência. Né? Não é porque eu estou falando de obediência e desobediência que eu sou obediente 100%, não. Entendeu? Porque quando eu prego, quando eu falo a palavra de Deus, ela vem primeiro para mim. Por quê? Porque eu sou mais cobrado e até mais do que vocês. Por que eu sou mais cobrado? Porque eu sou pastor. Quanto mais é dado, mais é cobrado. E isso que eu estou pregando, eu tenho que viver isso. Né? Eu tenho que obedecer a Deus. Se eu chego na igreja, pastor, por que você está fazendo isso? Não, porque eu quero. Não, mas é porque o senhor quer? Eu sou o dono da igreja? Não, eu sou o dono não, é porque eu quero. Então eu estou dizendo diretamente que eu sou o dono da igreja e que Deus não manda em mim. Por isso que na igreja eu falo o quê? Irmãos, eu orei a Deus para fazer isso na igreja. É isso que eu falo. Sabe por quê que eu orei a Deus? Porque Ele é o dono da igreja. Não sou eu, não. Entendeu? A obra é dele, o serviço é dele, o dinheiro é dele, o dízimo é dele, a oferta é dele. Então eu tenho que orar porque Deus quer fazer. E tem gente que chega assim, é para fazer isso mesmo? Por que fez desse jeito? Eu digo porque eu perguntei a Deus, meu filho. Porque eu orei. Tudo é Deus. Tudo o pastor disse que foi Deus. E é quem? Eu vou dizer que é quem? A obra é minha? A casa é minha? A igreja é minha? O rebanho é meu? Quem pagou o sangue foi Jesus. Eu não dei minha filha para poder morrer na cruz por ele, não. Foi Jesus. O dizimista foi Deus que mandou, o dízimo foi Deus que mandou, a oferta foi Deus que mandou, então eu tenho que botar na obra do jeito que ele mandar. Eu vou perguntar a quem? A vizinha, seu fulano, vizinho, eu tenho uma coisa para fazer na igreja, entrou um dízimo, o que é que eu faço lá? Eu pergunto, é o dono quem é o dono da bênção aí? É dele, você está com o dinheiro lá na sua casa, né? Está lá na carteira do seu esposo o dinheiro, na carteirinha dele lá. Aí você chega, pega o dinheiro e faz o que quer? Não, o dinheiro não é seu. O dinheiro é do seu esposo ou da sua esposa. Pergunta a ele, esse dinheiro aqui, né? Tá aí na tua mão. Nós podemos fazer isso, isso, isso. Eles podem. Tá aqui o dinheiro, faça. Você perguntou o dono daquilo ali. Então tem que perguntar. Mãe, tudo tem que perguntar pai, tudo tem que perguntar pai. Olha, ele é o cabeça da casa. Ele tem que perguntar ele mesmo. Ou vai perguntar ao vizinho, o marido da outra mulher? Não. Por isso que a desobediência entra, irmãos.
As pessoas têm que entender que nós temos um caminho, nós temos uma pessoa a dar satisfação. Eu tenho a dar satisfação a Deus, né? Você que é rebanho tem que dar satisfação a Deus e ao seu pastor, né? Você que é empregado tem que dar satisfação a Deus e ao seu patrão. Entendeu? Eu que estou nessa terra tenho que dar satisfação a Deus e à autoridade na terra. Tem que estar debaixo da lei do homem, que foi permitida por Deus, e estar debaixo da lei de Deus, que foi permitida por o próprio Deus. Entendeu? Aí as pessoas vivem uma vida de zen, de que tudo pode. Ah, porque o pastor fulano faz assim. Eu não vou fazer, Deus me mandou. Eu tenho que fazer o que Deus mandou. Mas se as pessoas acreditam que Deus fala comigo ou não, não interessa, meu negócio é com Jesus. E graças a Deus, Deus tem prosperado a igreja, tem crescido a igreja de forma espiritual, com alinhamento de equilíbrio, né? Claro, com a diversidade, porque onde tem gente tem adversidade, tem luta, tem batalha, porque ali é um hospital, né? Tem altos e baixos de todo sentido, em todo lugar da nossa vida, que ninguém é perfeito, mas é uma igreja abençoada, irmãos. E você quer conhecer a Assembleia do Desenvolvimento Pentecostal, QNN2, conjunto B, lote 45, o lugar da bênção, né? Ali tem o poder de Deus. Para quem quer ser transformado, eu te indico esse lugar. A nossa igreja, a Assembleia do Desenvolvimento Pentecostal. Quando a gente evangeliza, a gente nunca pode dizer assim, aqui o panfleto, vá na minha igreja que é uma benção. Eu não estou dizendo assim, eu recomendo para as pessoas que vão evangelizar na rua não ficar falando da sua igreja, ficar para falar de Jesus. Mas nós estamos agora no momento de live, né? Estamos vivendo agora um momento de acaso, de quarentena, né? E estou aproveitando para dizer de que igreja eu sou. A Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal, que eu sou muito abençoado, onde Deus me colocou para reger um rebanho, e o rebanho que está lá, que quer algo com Deus, estão crescendo, estão prosperando, estão buscando, estão conhecendo que o pastor quer o bem deles. Porque eu fico assim, irmãos, abismado como é que as pessoas podem pensar que eu, pastor Jário, quero o mal de alguém. Eu não sei aonde, porque eu oro, jejum, faço tudo isso. Não estou passando na cara nem nada daquilo que eu faço, que é obrigação minha. Mas os irmãos veem isso que eu estou falando. É um testemunho que eu estou dando em tempo que os irmãos já sabem disso. E chegar a pessoa a dizer que eu fiz isso, fiz aquilo, aonde é que eu quero o mal das pessoas? Aonde é que eu dei esse testemunho que eu quero o mal de alguém? Não. Então, irmãos, quem sabe que eu não tenho esse pensamento do mal para o próximo, conhece a nossa igreja, nosso tempo ali, mais de 7 anos, sabe que ali é um lugar de bênção. Amém? E Deus tem abençoado. Irmãos, a obediência a Deus, podemos mudar a nossa vida e vida de pessoas. E isso é a função da igreja. É a função minha e sua. Deus não tem projetos para pessoas rebeldes, até que elas mudem seu comportamento, resolvam obedecer sem mais auxiliações, né? Deus não tem projeto, irmão, para quem é o desobediente. Não tem. Ele pode receber ali uma coisinha de Deus, uma bencinha aqui, ele vai viver uma vida de providência. A providência hoje, providência amanhã, mas ele não rompe. Por quê? Porque Deus não pode confiar nele. Não pode confiar, delegar nada nele, para ele, né? Dentro da igreja, fora da igreja, ele vive ele vive na média, né? Porque Deus não pode legalizar para ele. Você imaginou você ter um funcionário na sua empresa e você sabe que ele é desobediente, você vai botar um carro na mão dele para fazer uma entrega? Você vai pegar o seu carro de passeio e dar para ele ir no banco? Você não dá. Por quê? Porque ele não vai corresponder, não está correspondendo àquilo que você espera dele, né? Até que prove ao contrário, você fica ali desconfiado. Então assim também é Deus. Deus não fica desconfiado, ele tem certeza. Das pessoas que são desobedientes, ele não pode liberar grandes bênçãos. Então se prepare, irmão, você que quer ser um abençoado nessa terra. Obedeça. O crescimento do ser humano começa pela obediência. A destruição do ser humano começa pela desobediência. Amém? Jonas, qual foi o resultado? Tinha uma obra com Deus, desobedeceu, foi para a boca da baleia. Pela misericórdia de Deus, porque Deus tinha uma obra na vida dele, Deus teve misericórdia, não fez a baleia, né, fazer o contrário com ele.
E assim foi executada a obra de Deus, mas ele desobedeceu. Qual foi a consequência? Por que ele não foi logo? Se ele tivesse ido logo, não tinha entrado na boca de uma baleia e passado 3 dias lá morrendo. Então, irmão, Abraão obedeceu a Deus, né? José obedeceu a Deus. Jesus, o Filho de Deus, né? Chegou a falar: Pai, aparta de mim esse cálice, mas se for para fazer a tua vontade, que permaneça a tua vontade, né? Tem momento na minha e na sua vida que a gente pede misericórdia a Deus. Senhor, tira essa obra da minha vida, né? Deixa eu passar 6 meses sem ir para a igreja, deixa eu em casa, né? A gente pede coisa a Deus, né? Tem pessoas que, às vezes eu vejo as pessoas pedindo coisa a Deus que, né, só Deus mesmo, que Ele é Pai, né? Mas a gente sabe que Deus não vai aliviar, irmão, não vai, porque Ele é Pai, Ele sabe o caminho que a gente tem que seguir. Porque Deus não dá caminho de flores para nós, somente. Ele é o Deus de justiça, Ele é amor, Ele é o Deus que consola, que carrega no braço, Ele é o Deus que limpa as chagas, Ele é o Deus que restitui, que cura, que salva, que ressuscita, Ele é o Deus do milagre, Ele é o Deus da transformação. Só que Ele é Pai, né? E Ele tem várias funções na nossa vida. 100% funções na nossa vida. Ele é Deus, Ele não deixa de ser Deus porque é Pai, mas também não deixa de ser Pai porque é Deus. Entendeu? Então assim, não confunda as coisas com Deus, não confunda as coisas com o seu pastor, não confunda as coisas com o seu ministério, não confunda as coisas com sua esposa, não confunda as coisas com seu esposo. Ele é esposo, ele é o cabeça. Você é a mulher, casada com ele, você é a disjuntora. Você é obreiro, tem um compromisso com Deus. Você é empregado, tem um chefe, tem compromisso com o chefe. Você é empregado, tem um chefe, você é casado, tem uma esposa, tem um esposo. Você tem uma igreja, tem um pastor. E você tem Deus. Tudo isso Deus está olhando. Se a gente está obedecendo, está reclamando, está murmurando. Amém? A desobediência destrói uma vida, uma família e uma nação. Uma desobediência, né? Os filhos de Eli morreram porque desobedeceram a Deus, né? Praticaram o mal dentro da congregação, tendo relações sexuais com as meninas da congregação, né? Judas, ele perdeu a vida porque desobedeceu a Deus. Deixou seu ministério pela ganância e entrou no coração dele a maldade, o maligno, para atrair Jesus. Está vendo como a traição é prejudicado? Não é quem é traído. Quem é traído não é prejudicado, não. Tem pessoas que ficam traindo os outros e pensam que o outro que foi traído está sendo prejudicado. Não, é quem trai. Lucifer traiu Deus, onde é que ele estava? Condenado ao inferno, né? Está lá no inferno. Judas perdeu sua vida e a sua salvação, né? Irmão, a desobediência destrói uma vida, uma família e uma nação. Os filhos de Eli morreram porque traíram a Deus e tocaram nas coisas de Deus de forma profana. O discípulo Judas perdeu sua vida. O povo de Israel ficou no cativeiro por 70 anos por desobediência a Deus. Murmuração, adorando outros deuses, seguindo falsos profetas, né? Fazendo sacrifício de tolo, perdeu sua prosperidade, sua salvação, né? Alguns morreram, foram para o cativeiro 70 anos na mão de reis perigosos, terríveis. E Deus permite isso. Eu não falei que Deus é amor, que Deus é bênção do céu na nossa vida, que Deus é divino, Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, Deus cura, Deus liberta, Deus salva. Mas olha o que ele fez com Israel. Como o quê? Como Deus e como Pai. Ele agiu como Pai e como Deus, né? Porque tem hora que Deus trabalha como Deus e como Pai. Ele trabalha como Pai e como Deus. E não deixa de ser Pai porque é Deus, não deixa de ser Deus porque é Pai. Beleza? Lucifer está acorrentado, irmãos, nas profundezas do inferno, por se rebeliar contra Deus. E é isso que ele quer que as pessoas fiquem acorrentadas nos seus sonhos, acorrentada nos seus ministérios, não entende por que não prospera, porque não tem uma vida plena,
Adversidade nós vamos ter. Dificuldade na vida, lutas, batalhas vamos ter. Mas não entendo por que minha vida é assim. Dá uma olhadinha, vê se tem alguma desobediência. Vá na palavra, amém? Porque a desobediência ela traz prejuízos para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para o seu casamento, para o seu ministério, lá no serviço na sua igreja, onde você congrega, amém? O que você não pode fazer, Deus não vai cobrar não, mas o que você pode fazer, Deus vai te cobrar. Então não deixe fazer aquilo que você deve fazer. Você não vai fazer o que você não deve, mas o que você deve, Deus te cobra. E isso também é desobediência, entendeu? O que eu posso fazer eu não faço, é desobediência. O que eu não posso fazer e Deus me cobra, Ele não vai cobrar isso, porque não vai entrar em desobediência, porque Deus vê que você não pode fazer aquilo. Agora tem coisas que a gente acha que não pode e diz para Deus que não pode, quer que Deus entenda que a gente não pode. E Deus não vai entender. Você viu o que ele fez com Israel? Pela desobediência foi para o cativeiro, né? Às vezes a pessoa está vivendo a vida plena em termos de ter um carro, mas isso não significa que você tem uma vida plena com Deus. Ter um carro, ter uma casa, ter isso e aquilo, não significa que você está bem com Deus, né? Então não resuma a sua comunhão com Deus nos bens que você tem. Não resuma a sua comunhão com Deus no seu achismo. Não resuma a sua comunhão com Deus naquilo que você acha que você está certo. Consulte a palavra, leia a palavra, converse com o Espírito Santo, converse com Deus. É oração, né? Não fuja da verdade do seu coração, porque isso te traz você fazer um quartinho e colocar dentro desse quartinho todo tipo de coisa que você não quer ouvir que Deus fala com você, porque Ele vai te cobrar. Cobranças eu boto no quartinho, né? E esse quartinho se chama quartinho da bagunça da minha vida. E esse quartinho aqui, deste tamaninho, é que está atrapalhando grandes coisas acontecendo na minha vida. Abra a porta desse quartinho hoje, destranca ela, faz uma limpeza, começa a olhar a desobediência, para que o inimigo não tenha legalidade e você perca a sua prosperidade. Prosperidade que eu falo, não é você ter só bem materiais. É a salvação e vem pela obediência, né, temor a Deus, perseverança, fé, olhar para a cruz, para Jesus, para que você tenha uma vida em comunhão com Jeová Jireh, Deus Todo-Poderoso. Amém? Perfeição você não tem, nem eu tenho. Santidade plena ninguém tem. Apesar que a Bíblia nos chama de santos, né? Mas, irmãos, hoje foi deixado aqui nessa mensagem alegria no seu coração para que você descubra verdadeiramente o caminho da prosperidade, o caminho de ter uma vida de paz. A vida de paz não se resume a onde você mora, né? Ah, moro numa casa linda. Não, tem muita gente que está em casa linda agora e não tem paz. Porém, você tem o direito de ter sua casa linda, seu carro bom, seu bom emprego. Deus quer isso na sua vida. Mas, em primeiro lugar, Ele quer ver o seu coração. Porque tem muito pastor que eu já vi pregando, dizendo que o céu não é lugar de açougue. Só que na palavra de Deus, Deus falou para o profeta, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Não é carne o coração que ele está falando de sentimentos, né? Caráter, força, vigor, fé em Deus, determinação, mesmo com erros que Davi teve, né? Assim também nós temos. Mas leve essa mensagem para o seu coração, determine na sua vida diante de Deus que você agora vai ser diferente, que você quer ter uma vida com Jesus, que você que não batizou ainda, se batize, que você que não aceitou Jesus, aceite hoje, você que quebrou sua aliança com Deus, renova sua aliança agora nessa oração, tá bom? Então agradeço os irmãos, né? Fique nessa palavra, o resultado da desobediência, da obediência, né? Talvez não foi explanado com muita minuciosidade, né? Mas você entendeu o que Deus quer dizer hoje, amém? Com certeza. Esta semana estaremos aí observando a liberação do governo para do DF, para a respeito da volta da igreja, mas as restrições estão sendo muito grandes, né? Não pode criança menos de 12 anos, não pode idosos acima de 60, se eu não me engano. Tem muitas coisas que a gente precisa se adaptar. Amém? Vamos
vamos orar. Deus vai dar direção para a gente ver como é que faz essa semana, para a gente começar a ter algumas orações na igreja a partir de quarta-feira, amém? Depois eu passo para os irmãos em detalhe no WhatsApp, para os irmãos saberem o detalhe durante essa semana a respeito da igreja, tá bom? E assim eu agradeço a todos, por o Brasil afora, aqui na nossa comunidade de Ceilândia, os irmãos da IADAP, agradeço, me perdoe se fui muito exaustivo em alguma coisa, e é assim, a gente quer pregar a palavra, a gente não fala o que as pessoas querem ouvir, a gente tenta falar o que Deus manda e que Deus quer falar o que as pessoas precisam ouvir, amém? Continue em oração para que Deus venha acessar esse mal. Vamos orar agora pelo nosso país, pela nossa Brasília, pela nossa igreja, pela sua vida e agradecer a Deus por esse momento. E eu agradeço por você estar até agora aí nos ouvindo através do Espírito Santo, amém? Pai querido, Deus de poder, Deus de glória, toma nas tuas mãos teus filhos. Esta semana seja canal de bênção para as suas vidas, livra do mal, abençoa poderosamente as suas famílias, seus lares, protege de todo esse mal. Que o sangue de Jesus tenha poder, Pai querido, Deus e glória sobre as suas vidas. Diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te peço, Senhor, que o Senhor venha transformar cada coração que foi colocado essa mensagem da obediência. Pai querido, porque os frutos da desobediência são catastróficos, Senhor amado. Assim nós temos grande testemunho de destruição. Mas também o fruto da obediência, Pai querido, da Tua palavra na nossa vida, nos traz paz, transformação, na nossa vida e na vida das pessoas. Pai querido, toma os teus obreiros, os membros da Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal e ADAP, abençoa, Senhor amado, cada onde estiver agora, que esses que não participaram dessa live, que o Senhor vai de encontro a eles, e esses que participaram, que o Senhor venha deixar essa mensagem nos seus corações, através do Espírito Santo, que eles venham dar testemunho de vitória e possamos retornar, te louvar na tua casa, Senhor, com alegria, com transformação e perseverança cada dia. Alcança o nosso irmão onde estiver. Eu te peço, Pai, pelo nosso Brasil, pelo presidente, pelos governantes. Eu te peço, Pai, pela nossa nação, que o Senhor venha tomar, Pai, essa área política do nosso Brasil e que haja uma transformação para as famílias, para as vidas, ter seu alimento na mesa. Obrigado, Pai, por esta noite. Que o Senhor venha trazer, Pai, vidas. E nesse momento, se tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador, que ele venha se levantar as suas mãos e assim receber Jesus como o único e suficiente Salvador na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, perdoa seus pecados, Senhor, e reescreve o seu nome no livro da vida. Pai querido, este que quer fazer sua aliança com Deus agora, que ele levante a sua mão e faça essa aliança com o Senhor, renova essa aliança, que ele venha reconciliar com o Senhor e obedecer a tua palavra, aos seus mandamentos, e ter uma comunhão com o Senhor perpetuamente, para a salvação eterna, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, irmão, que Deus abençoe. Quero dar a bênção apostólica e, em nome de Jesus, agradeço a presença de todos. Que Deus abençoe suas vidas. Estou com muita saudade dos irmãos e um abraço a todos. Se sinta abraçado pelo pastor com muito carinho. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, que todo diga não só pé, não só não. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus. Paz do Senhor.